Então vamos lá. No vídeo anterior você teve uma noção de como é cada tipo de função, né, no gráfico, como representar graficamente cada tipo de função, né? Se é uma função linear, né, como que você olhando para a função você sabe se vai ser uma reta, se vai ser uma parábola, né, que tipo de função vai ser o gráfico. Agora, nesse vídeo, vamos dar continuidade a como fazer, né, o gráfico propriamente, né? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu te indico voltar lá e assistir, porque vai te dar muita noção para seguir aqui. Vamos para os tipos de funções, então. Vamos plotar primeiro um gráfico de uma função linear, que é uma função do tipo y igual a mais a de x mais b. Na verdade, alguns chamam de y é igual a x mais b, outros chamam y é igual a b mais a de x, aliás, a mais b de x. Não importa, desde que você lembre que o que está multiplicando o x é o seu coeficiente angular e o que está sozinho é o seu coeficiente linear. No caso, o que está sozinho, aqui é o b, o coeficiente linear seria o menos 4, né, que estaria sozinho. Aqui seria o a, e o que está aqui sozinho, que chega no eixo x, que cruza, né, o eixo y, quando x é igual a zero, né, ele cruza aqui o eixo y, é justamente o valor desse que está sozinho, seu coeficiente linear. Para você plotar um gráfico, uma dica é essa, né, você achar os seus coeficientes. Vamos supor que você tenha a função aqui y, né, que é o seu f de x, é igual a 2x menos 4, que é essa função aqui. Como que eu faria o gráfico sabendo a função? Uma dica que eu te dou é você pensar nessas duas coisas. Primeiro, usar o x como zero e depois usar o y como zero. Então, a primeira dica que eu te dou é qual o valor de y? É você fazer essa pergunta, né? Qual o valor de y quando x é igual a zero? Né? Essa é a primeira pergunta. Vamos responder ela. Você tem a função y é igual a 2x menos 4. Se x for zero, então eu vou substituir o x por zero, então vai ser y igual a 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0 é 0, então te sobra aqui que y é menos 4. Então você já tem um ponto aí bem significativo para sua reta, que é quando x, né, for zero, o seu y vai ser menos 4. Então, a primeira coisa que eu faria, supondo que aqui não tem essa reta ainda, é chegar lá no x zero, né, que seria esse valor, e y menos 4 e marcar o meu ponto, que seria aqui. Então, você já tem um ponto para a sua reta, mas você não sabe se a reta está descendo, né, se ela está subindo. Na verdade, pela função, como que está multiplicando o x é positivo, você já sabe que vai ser crescente, né? Você sabe que essa reta vai vir para essa direção. Agora você precisa saber em que ponto ela vai cruzar o eixo x, né? Essa reta vai subir cruzando o 1, vai cruzar o 2, vai cruzar o 3. Aonde é, né? Então vamos encontrar esse ponto que ela cruza aqui com o eixo x agora. Com o eixo y a gente já achou. É o menos 4. Vamos achar agora com o eixo x. Então, o segundo, né, a gente já sabe que vai ser o 2, né? Mas como que eu sei isso? Vamos achar aqui. Qual o valor de x agora, né? Você quer achar x quando o y for zero. Então, primeiro você fez o x como zero, agora a gente vai fazer o y como zero, que são as raízes aí da sua função, né? Então, y é igual a 2x menos 4, é a minha função. Se o y for zero, né, quando você quer achar as raízes, que é os valores que ele vai cruzar aqui no eixo x, você tem que colocar o y como zero. Então, se o y é zero, te sobra 2x menos 4. O menos 4 aqui negativo, posso passar para o outro lado positivo, então fica 4, que é igual a 2x. O 2 está multiplicando aqui o x, passa para o outro lado dividindo, então fica 4 por 2 é x. Logo, 2 é igual a x, ou seja, x é igual a 2. Então, você encontrou que o x é 2. Vamos colocar esse ponto aqui, ó. X é 2 quando o y, né, ó, for zero. Achamos outro ponto significativo no nosso gráfico.
que é onde ele cruza o x. Aqui ele cruza o y. Então, vamos colocar lá. Qual que é o ponto que ele cruza o x? O y. Aqui é 0 e o x, 1, 2. Aqui, marquei o meu ponto. Temos 2 pontos. Com esses 2 pontos, você já consegue fazer a sua reta, né? Você já sabe que ela é crescente, porque o primeiro que está multiplicando o x é positivo, e aí é só traçar a sua reta. Uma segunda forma de você traçar essa reta é você simplesmente pegar vários valores de x, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, vai colocando vários valores, substitui na sua função, né? Você sabe que y é 2x menos 4, então você coloca aqui, se y é 2x menos 4, por exemplo, quando x for menos 5, qual vai ser o valor de y? Eu coloco aqui, né? Se x é menos 5, então vai ficar 2 vezes o menos 5 menos o 4. 2 vezes 5, 10, só que aqui é negativo, então fica menos 10, menos 4. Então, quando o x é menos 5, y é menos 14. Né? E assim por diante. Você coloca menos 5 é menos 14. E quando for menos 4, faz a continha, vai ver que dá menos 12. Faz para vários valores, né? E depois é só ligar os pontos, né? Por exemplo, vamos ligar o ponto 1 com menos 2 aqui no nosso gráfico. Né? Quando o que tiver no x for 1, o que está no y é menos 2. Então, quando o que tiver no x for 1, que é o que está aqui, vou apagar essas retas, que a gente já sabe que elas não foram corretas, não cruza no 3 nem no 1, né? Então, quando o x for 1, o y vai ser menos 1, menos 2, aqui. Então, o y é menos 2, o x é 1, eles se cruzam aqui. Então, tenho mais um ponto, já tenho 3 pontos para minha reta, já vai ficar mais bem feita, né? E aí, uma dica também é, depois de você ter feito esses 2 passinhos e ter achado 2 pontos, é colocar alguns pontos depois daqui do 2, né? Você achou um X aqui no 2, então coloca uns pontos depois. Você achou um X aqui que cruzava com o 0, então coloca uns pontos depois do 0 também, e uns pontos entre o 0 e o 2, né? Para você colocar vários pontos e ligando e fazer uma reta bonitinha. Ou você simplesmente coloca vários valores de X, né? E vê como vai dar a sua reta. Se você colocou vários valores, mas a sua reta ainda só está aqui, e você quer saber que ponto ela cruza no x, coloca mais valores até ela cruzar, né? E ou até muito mais negativos até cruzar o y, e aí você tem a sua reta completa. Né? Se você não quiser fazer as contas, né? Daí você vai ter que colocar muitos valores e tentar achar em que ponto que ela vai cruzar o y, em que ponto que ela vai cruzar o x. Mas é muito mais simples, né? Você fazendo as continhas aqui. Mas nada te impede. Vamos lá agora, né? Ver um outro exemplo. Vamos supor que a nossa função seja uma função, olha aqui, de ordem 2. Ela já tem um x², né? Aqui tem um x elevado a 1, né? Mas aqui tem um x elevado a 2. Então, vamos olhar para o de maior ordem. O de maior ordem é x², então você sabe que é uma função de segundo grau. Você já espera aí, né? Como o que está multiplicando a é negativo, você já sabe que vai ser na forma de um u e de um u, né, com a concavidade para baixo, né, que é o caso aqui porque ele é negativo. Se fosse positivo, que multiplica o x², você esperar um u, né, com concavidade para cima. A gente já falou disso. Vamos então. Tá, eu sei que é concavidade para baixo, mas aonde que o gráfico tá? Tá aqui? Tá aqui, né? Onde que ele está? Que pontos que ele cruza aqui com o eixo X? É isso que eu quero que você saiba. Ele é concavidade para baixo, você sabe. Mas em que pontos aqui que ele está passando no eixo X? E que pontos que ele chega no valor máximo? Vamos supor que você saiba que os valores, achar os valores que eles cruzam com o eixo X, é só achar as raízes, né, da função, fazer Bhaskara. Mas como que eu sei o ponto aqui que ele vai dar o y máximo dele aqui, né, que ele chega no máximo? Eu sabendo esses 3 pontos, é só fazer a curva, né? Fica muito mais fácil. Uma outra opção é você ir colocando vários números para x, e aí vamos supor que eu coloquei aqui menos 2, menos 1,5, menos 1, menos meio, 0, parei aqui e queria ver o que dava a função. Com esses valores, eu vou chegar no máximo até aqui, ó, né? Aí eu tracei a curva, só deu isso aqui, eu falei, mas não tá dando, né? Um U com cavidade para baixo. Então, eu sei que eu preciso colocar muito mais valores até eu atingir o pico máximo.
Quando eu atingi o pico máximo, ixi, ele não começou a cair ainda. Então, vamos colocar, se eu colocar só até 1, ó, ele vai chegar até aqui a curva, né? Você vai fazer essa curva aqui com os seus pontos. Ah, então vou colocar 1,5, 2,5, 2 para ver o que que vira. Coloquei 1,5, 2, 2,5. Daí eu tive quando o x é 1,5, o y é 2, então 1,5 aqui, o y é 2, deu esse ponto, opa, agora começou a cair. Então, você sabe que você colocar mais um pouquinho, você vai cruzar o x de novo. Então, você pode tentar por tentativa e erro, colocar vários valores de x, ir encontrando os valores de y e ir plotando. Não tem problema algum, tá? Para a nossa atividade aí de física, muitas vezes a gente quer reconhecer como é o gráfico, não teria problema. Mas é muito mais fácil, né? Se você já souber que valores que eles cruzam o x, daí você só vai e coloca um pouquinho antes, alguns números antes, alguns números depois, e alguns números entre eles, né, para x. E aí você já sabe que se eu for aqui mais ou menos de -2 até o primeiro número que ele cruza o x, do primeiro número que ele cruza até o segundo, e a partir do segundo até o último, eu vou colocar nessa faixa aqui de valores de x, eu já vou ter a minha função, né, o gráfico completinho. Vamos achar, então, para que você não precise ficar lá tentando vários valores, quais são os valores que ele cruza aqui no eixo x. Vamos lá, o que eu faria, então, para plotar esse gráfico? Primeira coisa, né, primeira coisa é justamente a mesma que a gente fez para a reta aqui, ó. Qual o valor de y quando x é 0? Essa mesma pergunta. Qual o valor de y quando x é 0? Porque esse é o ponto, quando x é 0, vai ser o ponto que ele vai cruzar aqui o eixo y. Vai ser esse ponto que eu quero descobrir. Que ponto que ele cruza com o eixo y? Né? Vamos achar. Né? Justamente a mesma coisa aqui, ó, cruza o y, tá vendo? A gente fez na linear, vamos repetir aqui. A gente sabe a função é y é igual a menos 2x² mais 3x mais 2. Então, vamos achar aí, quando x for 0, eu substituo 0 aqui no lugar do x, 0 aqui no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, vai dar 0, né? Aqui vai ficar 3 vezes 0, vai dar 0, vai sobrar mais 2. Então, o y, né, quando o x é 0, eu até posso colocar assim, ó, o y de 0, vai ser 2. Então, o meu y quando o x é 0 é 2. Logo, a gente já tem aí o primeiro ponto, né, xy aí, que é quando o x é 0, o y é 2. Então, meu primeiro ponto aí da reta, o x é 0, o y é 2. O primeiro ponto que eu faria seria esse. O segundo ponto, eu faço a seguinte pergunta para você. Qual o valor de x quando o y é 0? Qual, nesse caso, é quais, né? Porque é uma função quadrática, né? Ela é de x ao quadrado, né? O x que tem uma potência maior aqui é o ao quadrado, né? Esse aqui é elevado a 1, então o maior é esse mesmo. Então, ela vai ter duas raízes. Então, vai ser dois valores que vão cruzar aí, né, o eixo x. Nem sempre, tá, gente? É uma função quadrática e vai ter dois pontos que vai cruzar o x. Porque, às vezes, as duas raízes, por exemplo, são 1, né? F é 1, então ela vai cruzar o 1 só. Ou às vezes as duas raízes são 0, então vai ser uma função que sai do 0. Então ela pode cruzar o 0 uma vez só. Nem sempre ela vai ter dois pontos cruzando o x, mas até dois. Então vamos achar quais os valores, né, de x agora, quando y é igual a 0. A nossa função é y é igual a menos 2x² mais 3x mais 2. Se o y for 0, né, quais são os possíveis valores aqui de x que eu posso colocar aqui para que o y dê 0? Você pode fazer por tentativa e erro, né? Aqui, por exemplo, uma raiz a gente sabe que vai ser 2. Quando o x for 2, ele está dizendo que o y vai dar 0. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui daria menos 16. Aqui, 3 vezes 2 daria 6. Então, vai ficar menos 16 mais 6 dá 10.
menos 10 mais 2. Opa, aqui não é o cubo, aqui é o quadrado. Tô ao quadrado. Tô doida, vamos repetir aqui. Eu errei. Então, vamos lá. Se x for 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar menos 8, agora sim. Mais 2 vezes 3, 6, mais 2. 6 com 2, 8, menos 8 dá 0. Exato. Então, uma das raízes a gente sabe que é 2. Mas você vai ficar aí tentando todos os tipos de número? Não, tem uma forma mais fácil de achar as raízes dessa função, que é por Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Só lembrando, tá, gente, que isso aqui é um básico de funções que eu estou passando para vocês. Funções envolvem muito mais que isso, mas é um básico para que vocês consigam aí desenvolver os principais tipos de funções ou as principais coisas que precisam saber. Vamos lá. O que é B, o que é A, o que é C, que eu já me esqueci, professora? Quando você tem uma função parecida com essa, y é igual a x quadrado, mais b de x, mais c, então o a é o que multiplica o x quadrado. No caso aqui, quem está multiplicando o x quadrado é o menos 2. Então, o nosso a é o menos 2. O b é o que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o 3, então o nosso b é 3. O c é o que está sozinho, não multiplica nenhum x. Então, aqui quem está sozinho é o 2, então o nosso c é 2. Já temos aí quem é o A, o B e o C, vamos substituir aqui em Bhaskara para a gente achar as possíveis raízes aqui que ele vai cruzar com o eixo X. Se aqui o B é 3, então vamos colocar menos 3, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem que é A? A é menos 2, então vezes 4 vezes menos 2 vezes o C é 2. Então vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, menos 16. Vamos fazer essa conta aqui. Primeiro tá faltando 2A embaixo, então 2 vezes o menos 2 aqui, que é o A embaixo. Como que fica isso aqui? Vamos fazer? Então vai ficar, aqui é menos, aqui vai dar 2 vezes 2, vai dar 4 negativo. Então tem menos em cima, menos embaixo. Eu já poderia até colocar aqui positivo, né? Mas porque aqui é mais ou menos, então não iria interferir. Mas vamos fazer bonitinho. Então, ficar menos 3, mais ou menos a raiz, né? 3 vezes 3, 9, né? Vai ficar menos aqui ou mais, vamos dizer, menos com menos mais, então vai ficar mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar 9 com 16 sobre 2 vezes 2, 4 negativo, que aqui é negativo. Vamos achar as raízes, então. Vou continuar aqui, ó. Vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de 9 com 16, 25, sobre menos 4. Raiz de 25 é 5, né? Então, uma das raízes vai ser, né, aqui, menos 3, mais ou menos 5, dividido por menos 4. Então, uma das raízes, na verdade, vai ser menos 3 com mais 5 sobre menos 4, e a outra vai ser menos 3 menos 5 sobre menos 4. Vamos fazer a primeira, né, e a segunda separadinha. Então, a primeira eu vou fazer menos 3 mais o 5 sobre menos 4, e a outra menos 3 menos o 5 sobre menos o 4. Quanto que vai dar isso, né? Aqui eu devo 3, tenho 5, estou devendo 2. Então, você tem menos 2 sobre menos 4. Quanto que é isso? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar meio. Vamos ver se eu errei algum sinal, me parece que sim. Menos 3 mais 5 vai dar mais 2, né? Acho que eu errei o sinal aqui. Você deve 3, tem 5, você tem 2, então vai ficar menos meio, porque mais com menos dá menos. Aqui menos meio. Vamos achar essa raiz. Você deve 5, você deve 3, você deve 8, sobre menos 4, menos com menos agora sim, né? Dá mais. 8 sobre 4, 2. Positivo, porque menos com menos aqui dá mais. Achei as duas raízes, 2 e menos meio. Mas, professora, e se aqui fosse uma raiz negativa, como que eu iria achar as raízes? E quem que iria ser os meus valores, né? As raízes iam dar um número complexo, se fosse negativo.
Quando te der um número complexo, isso significa que não vai ter um número que vai cruzar aqui o eixo x. Vão ser raízes complexas, né? Vai te dar i, né? A raiz de -1 é i, né? Vai ser um número complexo. Então, se a raiz for negativa, você já sabe que não vai ter, né, esses dois números que cruzam o eixo x. No máximo, você vai ter aí o primeiro número 0 e 2, e aí você vai substituindo valores e vai ver como vai ficar a sua função. Então, essa é uma outra dica aí que fica. Né? Pode ser que as raízes todas derem zero também, então o único ponto que vai cruzar seja o zero. Então, tudo isso aí são casos à parte, né? Também que pode acontecer. Nesse caso, a gente tem que para quando y é zero, o x pode ser tanto menos meio quanto 2. Então, a gente tem mais dois pontos aí. O primeiro foi esse, né? Que foi o valor que cruza o y, né? Que é 0,2. Agora, para cruzar o x, podem ser dois valores. Pode ser o x sendo menos meio e o y sendo zero, ou pode ser o x sendo 2 e o y sendo zero. Os dois valores são raízes aí possíveis. Então, se eu fosse plotar meu gráfico, eu colocaria esses três pontos, o 0 e o 2. Então, x igual a 0 e y igual a 2 a gente já colocou. Vamos colocar mais esses dois. X igual a menos meio, então menos meio estaria entre o 0 e o -1, que estaria aqui. Y é igual a 0, então o y é 0, que cruza com menos meio, então vai dar esse ponto. E aqui o y é 0 também, né, que seria essa reta, e o x é 2. Então, eu diria para você que cruzaria aqui. Então, seriam os três pontos para construir o gráfico. Você já sabe que a função aqui, ó, é um u para baixo, porque o primeiro valor é negativo. Então, você já sabe que ele vai fazer isso aqui. Mas em que ponto ele vai estar no pico, né? Porque é difícil para você, né? Fazer o gráfico. Você poderia colocar o pico aqui, né? E errar o gráfico. Como você vai saber qual que é o valor que vai ficar ali no pico? Também dá para saber. Tem um cálculo para isso. Mas você nem precisa, na verdade, né? Você pode agora saber que você pode usar valores de x, né, entre menos meio e 2, você tem que colocar esses valores. Então, eu posso colocar aqui valores entre menos meio e 2 no meu gráfico, que são esses valores de x, uns pouquinho antes do valor de -1, então acrescento aqui um pouquinho antes para mostrar, né, aqui o valor descente, esse pedaço da curva, e um pouquinho depois aqui do 2, só para mostrar esse valor da curva. Você pode simplesmente fazer assim. E aí, naturalmente, você vai perceber qual vai ser o valor do pico só plotando os pontos. Só fazendo esses dois passos já ajuda muito, né? Você ter uma ideia de que pontos você vai colocar de x para traçar a sua curva. Mas se você quiser saber o valor do máximo, lembra que quando a gente tinha um movimento parabólico em física, o y máximo era o v0 y sobre a aceleração? E a nossa função em x, né, a nossa função y de movimento na física era, como que era? Vamos ver se vocês lembram, né? Era y0 mais v0t mais meio de at quadrado. Olha como essa função é uma função de segundo grau. Vou até colocar na ordem. Primeiro que está com o que vai no x, que é o t aqui, né? Ao quadrado primeiro, então ficaria meio de at quadrado. Depois o t que não está ao quadrado, né, que seria comparável aqui ao x que não está ao quadrado, né, que é x elevado a 1. Aqui t elevado a 1, então mais v0t, mais o meu c aqui, que é o valor sozinho, que não multiplica nada, que vai no x, né, que é o y0 aqui. E lembra, então, que se na física a gente dizia que o ponto máximo, né, se você joga sei lá, uma bola para cima e ela faz um movimento parabólico, o pico máximo dela vai ser dependente da velocidade inicial em y pela aceleração. No caso aqui, seria esse aqui por a aceleração que está aqui, ó. Se a gente comparar com uma função do tipo y é igual a ax² mais b de x mais c, você está vendo que o a aqui do... Vou até chamar esse aqui de outro número, eu vou chamar isso aqui de A1, para você saber que não é o A da aceleração, tá? Isso aqui é o A de aceleração.
Então, posso até chamar a nossa aceleração de g, que a gente lembra da aceleração da gravidade, né? Posso chamar de g aqui, embora seria menos g. Mas tudo bem, só para vocês lembrarem que esse a não é o a daqui, né? Então, aqui seria v0y sobre g para você achar o y máximo se a gravidade fosse o valor da aceleração no caso, se fosse a única aceleração agindo no sistema. Vamos só comparar as duas. Quem seria o b aqui seria o v0. Né? O b é o v0. O y0 é o c, né? O comparável ao c aqui. E o meio de g é o meu a, que multiplica o t quadrado, né? O meio de g multiplica o t quadrado e o a multiplica o x quadrado. Então, o meio de g é comparável ao a aqui, ao meu a1 da função. Então, eu posso dizer aqui para você que, como eu fazia para achar o y máximo, não era v0y sobre g, no caso aqui o b, né? O v0y é o b, o v0y seria o b, né? Então, vou chamar aqui em cima de b dividido por... Quem que é g? O g é, se eu passar o 2 para o outro lado multiplicando, eu posso dizer que g é 2 vezes, né? Ó, 2 vezes o a. Então, ou você faz v0y sobre g para achar o pico máximo, que ele alcança lá em cima, ou você faz o b da função dividido por 2 vezes o a da função. Olha que interessante, né? Olha a matemática, se você for estudar cálculo, você vai ver isso. Que o ponto máximo, né? Isso aqui não é o y máximo, aliás, isso aqui é o tempo para que ele chegue no y máximo. Até deixar mais especificado aqui. É o tempo para que ele chegue no y máximo. Então, esse tempo para ele chegar lá no pico máximo, aqui, que seria esse aqui próximo de 1, né? Que é mais ou menos o tempo que ele chega aqui, você vai encontrando pegando o b da função e dividido pelo 2a da função. Quem que é o b da nossa função? Nesse caso aqui era 3, não era? Ó, que era o que multiplica o x, né? Então, aqui seria 3, no nosso caso, o tempo, né, que ele demora para chegar no y máximo. É o 3, que é o nosso b, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, você teria 3 dividido por menos 4, que seria o valor do tempo, tá? Menos 0,75. Então, quando o tempo for aqui, ó, próximo de 1, tá vendo? Que no caso a gente já sabe, a gente não leva em conta o sinal, aqui a gente pensa em módulo, tá? Porque a gente já sabe que o tempo é positivo, é porque aqui eu considerei o g como positivo, e você sabe que a gravidade seria negativa, acabaria ficando positivo mesmo. Mas você sabe que o tempo aqui é 0,75 para ele chegar ali. Então, quando o tempo for 0,75, ele vai estar no y máximo. Daí, mas qual vai ser o valor de y para esse valor? Daí você só joga aqui, né? Quando o x for 0,75, você faz 0,75 ao quadrado vezes 2 mais negativo, né? E substitui aqui 0,75 e acha o valor de y. Que vai daí próximo, acima um pouquinho de 3, né? Aí é só substituir e marcar o ponto aqui. É muito simples, né, gente? É muito fácil. Então, se você quiser achar o y máximo, é só você pegar o b aí e dividir pelo 2 vezes o a. Aqui eu coloquei c, mas é 2 vezes o a da função. Muito tranquilo. Claro, né, que você nem precisa colocar esse tempo. Se você colocar vários valores entre, né, o menos meio aqui e o 2, que foram as duas raízes, você vai achar, né, o y máximo. Nem precisa dar conta. Mas é só para vocês mostrarem a relação com a física, né, que a gente vê. Ah, professora, foi uma função doida, tipo x ao cubo, né, que pode ter uma subida, né, uma crescente, uma decrescente, uma crescente novamente. O que eu faço, né? Bem, uma das possibilidades é você jogar vários valores de x e ficar buscando, né? Que ponto, se você jogou vários valores de x, mas por enquanto o seu gráfico só está assim, 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 e você sabe que um gráfico de x ao cubo ele precisa fazer 3 movimentos, né? Ou subir, descer e subir, ou descer, né? Subir e descer. Você sabe que ele tem 3, né? Valores aí, ou uma crescente, uma decrescente, ou uma decrescente de novo, ou uma crescente, decrescente, crescente de novo. Você sabe que um x ao cubo faz isso, né? Então, você pode ir jogando vários valores e procurar o momento que essa função faz isso.
Pode ser que a função também seja parecida com aquela que a gente mostrou antes, né? Ela vai crescendo, chega aqui em zero, dá uma estabilizadinha e volta a subir de novo. Então, ela fez uma crescente, uma estabilizada praticamente, né? Um decrescentezinho aqui, uma estabilizadinha, subiu de novo. Nem sempre uma função x ao cubo cruza 3 vezes o zero, mesmo que seja x ao cubo. Às vezes ela cruza só um número, porque as 3 raízes são iguais. Por exemplo, 0, 0, 0, né? Como eu falei. Nesse caso, ela cruzou 3 vezes o x. E a gente já sabe que o primeiro número que multiplica o x é positivo. Então, você já sabe que ela vai começar subindo. Então, depois ela vai atingir um pico, vai descer, vai atingir outro pico aqui, né? No caso aqui, um vale, e vai crescer de novo. Então, se eu soubesse esses 3 números, ficaria muito fácil, porque eu colocaria alguns valores antes desse, uns valores depois desse e uns valores entre eles e plotaria o gráfico e sei que ia fazer os três movimentos entre esses pontos. Como é que eu acho esses pontos, né? Mesma coisa que a gente fez nos passos anteriores, né? O primeiro passo que eu faria aqui seria o quê? Qual o valor de y quando x é zero? Vamos lá. Qual o valor de y quando x é zero? Vamos pegar a nossa função? Aqui ele chamou h de x, eu gosto de chamar y, né? Mas tudo bem. Y é igual a x ao cubo menos x. Quando o x for zero, ó, vai ficar zero ao cubo menos zero. Então, o y vai dar zero, né? Zero ao cubo menos zero é zero. Então, você já tem o primeiro ponto. Se x for zero, o y vai ser zero também. Então, você já sabe que ele vai cruzar o eixo y em algum ponto aí, no ponto 0x, 0y, né? No caso aqui, h de x por x, né? Que eu chamei de y, mas tudo bem. Que aqui seria o meu y, né? Legal. Vamos fazer a segunda pergunta, né? Que eu quero os outros pontos importantes aí do meu gráfico. Quais os valores de x quando y é zero? Então, vamos lá. Quais os valores de x quando y é zero? Aí são as raízes dessa nossa função, que vão te dar exatamente os pontos que ele cruza o eixo x. Lembrando, x ao cubo, então tem 3 raízes. Às vezes as 3 raízes é 0, 0, 0. Significa que só vai cruzar o zero, né? Então, só vai ter uma vez que cruza o zero, né? Às vezes a função faz um pico, um vale aqui, sei lá, né? Só cruza o zero uma vez. Ou isso pode acontecer, como eu falei, né? Só faz assim, cruza o zero e volta. Pode acontecer de ser um valor só, mas se é ao cubo, na verdade são 3, os 3 são zero, né? Na verdade é isso. Vamos achar, então, quais são as raízes quando o y é zero. A sua função é y, que é igual a x ao cubo menos 3. Se o y for zero, né, que é o que eu quero, para achar aqui os possíveis valores que cruzam o x, e aqui é o que cruza o y, né? A gente já sabe, por isso que é y zero, e por isso que é esse x zero, né? Agora a gente vai achar os valores que cruzam o x. A gente espera aí duas raízes, né? Uma que vai ser o valor de x que eu quero achar e o y é zero, e uma outra, o outro valor de x que eu quero achar e o y também vai ser zero. Eu espero que haja aí pelo menos, né? Pode ser menos, pode ser um valor só, todos iguais. Espero aí dois valores, aliás, três, né? Porque a função é cúbica, então três valores que cruzem o eixo x aí, ou três raízes, né? Não necessariamente três valores que cruzam o eixo x, pode ser que dois sejam iguais e um diferente, daí vai ter um valor e mais um, vai ser dois que vai cruzar o eixo x, né? Vamos supor que fosse 2, 2 e 1, vai cruzar o eixo x no 2 e no 1, né? Pode acontecer isso também. Mas a gente quer aí três números que se você jogar aqui no x, o y vai dar zero. Vamos achar esses números, né? Eu sei que se eu jogar zero aqui no x, o y vai dar zero. Esse é uma possível raiz, né? Só de olhar para a função. Mas como que a gente faz essa raiz sem precisar ficar procurando valores? Vamos fazer a fatoração, né? Ó, se aqui entre o x ao cubo e o x, eles têm em comum x. Então, se eu posso fazer aqui x ao cubo menos x, x é a mesma coisa de x vezes
x ao quadrado menos 1, né? Que tudo isso é zero, né? Porque tudo é igual a zero. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, né? Volta a ser x ao cubo. E x vezes menos 1 é menos x, volta a ser menos x. Então, só rearranjei aqui, fatorando, né, a nossa equação. Você nem precisa, né, muito fazer isso, mas é só para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui, então, você tem um possível valor já para y ser zero. Se x for igual a zero, você já sabe que o y vai dar zero. Então, uma raiz aqui, x1, é igual a zero. X igual a zero, já vai dar zero. Para isso aqui dar zero, né? Ou o x é zero, que foi o primeiro caso, ou isso tudo aqui é zero, né? Daí essa função dá zero. Se x é igual a zero, vai ficar zero vezes tudo isso, vai dar zero. E se o que tiver aqui dentro der zero, também vai dar zero, porque vai ficar zero vezes o x, vai dar zero. Vamos ver agora, então, essa segunda opção aqui. X ao quadrado menos 1 vai ter que ser zero, né? Uma segunda opção aí para que isso dê zero. Menos 1 passa para o outro lado positivo. Quadrado passa na forma de raiz, né? Então, ficou a raiz de 1, que é... Então, a raiz deu mais ou menos 1, né? Que é a raiz de 1 mais ou menos 1. Então, eu posso ter x igual a 1, aqui, ou x igual a menos 1, né? Que vai dar, tanto faz aí, que vai dar o possível valor de zero. Porque, ó, se eu jogar x igual a 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, é 1, menos 1 dá zero. Então, zero vezes o x que está aqui vai dar zero. Se o x for menos 1 também, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá zero, e zero vezes o x aqui dá zero. E se o x for zero, que é uma terceira opção, ó, são três opções, né? Vai ser zero ao quadrado é zero, menos 1 vai dar menos 1, vezes o zero, vai dar zero. Então, essas são as três opções para que o y dê zero. Então, a primeira é o x1 ser zero e o y vai dar zero mesmo, o x ser 1 e o y dar zero, ou o x ser menos 1 e o y dar zero. Achamos aí três raízes, né? Lembrando que se der alguma coisa negativa, né, ou imaginário, não vai ter raiz, né, aqui no x. Não vai cruzar aqui no gráfico, né? Aliás, vai ter raiz, né? Vai ser imaginário, mas não vai cruzar, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, né, falando do menos 1, lá, raiz de menos 1. Então, vamos colocar esses 4 pontos aqui que a gente achou no nosso gráfico. Deixa eu apagar aqui. Então, primeiro é x0, y0. Então, x0, y0 é aqui na origem. Aqui também, x0, y0. Então, ele falou que cruza o eixo x, o eixo y, no zero. Então, a gente já sabia que era um ponto, né? E que cruza o eixo x também no zero, que é claro, né? Porque está na origem. Então, aqui é x igual a 1 e y igual a zero. Então, aqui é um outro ponto do gráfico. E x igual a menos 1 e y igual a zero. Aqui é um outro ponto do gráfico, no menos 1 aqui, ó. Você tem 3 pontos para esse gráfico. Se você trabalhar numa região entre esse e esse ponto, colocar vários valores, né, entre esse e esse, vários valores entre esse e esse, um pouquinho depois desse, um pouquinho antes desse, se você cobrir essa faixa de valores de x, você vai ter o gráfico completinho, né? O seu gráfico vai aparecer aí tanto a parte crescente e decrescente, como a crescente novamente. Você não precisa saber como que calcula o pico por enquanto, tá? A gente teria que entrar em derivada aí para explicar para você como que achar o ponto onde ele vai estar no pico ou no vale aqui. Tem como achar, mas eu não quero chegar aí ainda. Então, só para mostrar que se você jogar, né, vários valores um pouco antes do menos 1, né, menos 2, por exemplo, pouco depois do 1, por exemplo, 1,5 e 2, né? E aqui, entre o menos 1 e 1, vários valores, você vai aparecer o seu gráfico para você. Então, gente, essa foi uma das formas de você escolher os pontos para traçar o seu gráfico. Aqui também, ó, eu posso mostrar para vocês no Excel como é que eu plotei, né, esses gráficos, ó. O primeiro gráfico, que foi o gráfico de uma reta,
Ó, esse aqui, eu sabia que a função era y igual a 2x menos 4. Então, eu fui lá no Excel, eu sei que a função é y é igual a 2x menos 4. Essa é a minha função. Eu quero jogar vários valores de x e de y. Pelos meus cálculos, eu vou querer valores de x aqui, entre aqui menos 1 e 3, por aí, né? Pelo menos um pouquinho antes do zero e um pouquinho depois aqui do 2, né? Então, vou colocar aí entre menos 1, vai colocar aqui, ó, entre menos 1 e 3 já era suficiente, né? De acordo com os nossos cálculos. Então, vamos fazer aqui juntos, né? Eu já tinha feito, mas vamos fazer juntos. Os meus valores de x que eu vou escolher, então, vai ser menos 1, 0, 1, 2 e 3, né? Que eu falei entre um pouquinho antes do 0, um pouquinho depois do 2. Vamos ver se já é suficiente para a gente olhar toda a curva. Então, vou fazer no Excel. A minha função é 2 vezes o valor de x menos 4. Então, vai ser igual 2 vezes. O meu x aqui, no caso, é menos 1, então eu seleciono menos 1. Fecha parênteses, né? 2 vezes o x menos 4. Ele diz que dá menos 6, que era o que eu já tinha calculado. E se eu arrasto, clico e arrasto, ele automaticamente já vai calculando para os demais, né? Porque ele sabe que agora, ó, vai ser 2 vezes o E5, né? Menos o 4. E agora vai ser 2 vezes o E6 menos o 4. E assim por diante. Então, é só você clicar e arrastar, que ele já vai fazer para os demais. Seleciono os dados, lembrando que no Excel, o que vai no X é primeiro e depois o que vai no Y. Ele pede que seja nessa ordem. A primeira coluna é o que vai no X, a segunda coluna é o que vai no Y. Seleciono os dados, venho em inserir. Aqui, ó, gráficos, tá vendo? Dispersão. Pronto, ele colocou os pontos para mim. Tá aqui. Basta você traçar a reta, né? Tranquilinho assim. Agora, você tem como, tá? Mexer aqui no Excel, pedir para traçar a linha e tudo mais. Só tô mostrando para vocês, né? Que é possível também fazer no Excel gráfico, né? Ele já colocou os pontos para mim, né? Para te mostrar que deu realmente aquilo que a gente esperava, ó. Um gráfico de uma função crescente. A mesma coisa para essa função, né? Do tipo x quadrado. Eu tenho menos 2x quadrado mais 3x mais 2. Tá aqui, ó. Menos 2x quadrado mais 3x mais 2. Vou escrever a minha função aqui. Y menos 2x quadrado. Só para eu lembrar, mais 3x mais 2. Vamos colocar os valores de x e de y. São os valores de x e y que a gente escolheu pelos nossos cálculos. A gente pediu valores de x um pouco antes de menos 1, que foi uma das raízes, né? Ó, uma das raízes, aliás, menos meio, né? Pouco antes do menos meio, que foi uma das possíveis valores de x aqui na nossa raiz, e um pouco depois de 2, né? Ficar aí nessa faixa aí, entre menos meio e 2, pelo menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Então, vamos colocar aí entre menos 1 e 3, por aí, né? A gente pode fazer assim. Então, vamos fazer menos 1, aí eu posso colocar menos meio e variando de meio em meio, se eu quiser. 0, 1, aliás, meio, né? Vamos ir variando de meio em meio. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Pronto, são os valores que eu quero, dos pontos. Eu coloco igual, eu vou colocar a minha função agora. Menos 2 vezes o x ao quadrado. Então, o meu x primeiro é menos 1, então eu só clico aqui na célula, ele já vai falar que é 4. Para colocar elevado ao quadrado, eu coloco o chapéuzinho quadrado. Pronto, ele já entende que dá o quadrado. Então, vai ser menos 2 vezes x quadrado, mais, né? Agora eu vou colocar 3 vezes o que está aqui no x de novo, que é essa cédula. Eu clico nela, mais 2, e dou Enter. Pronto, ele diz que quando o x for menos 1, né? Ele já fez a conta para mim, já substituiu o x aqui dentro, e diz que o y vai dar menos 3. Então, eu clico e arrasto. Ele vai fazer o mesmo para as demais, né? Fez os mesmos para demais. Agora eu só seleciono,
né, todas as células, clico e arrasto para selecionar, inserir, gráficos de dispersão. Aqui está o meu gráfico, ó. Ele cruza o eixo X aqui, que está aqui, ó, em meio e em 2, que era o que a gente queria mesmo, né? Que a gente achou aqui, ó. Cruza o eixo X em menos meio e 2. E o pico dele, que a gente disse que vai estar quando o tempo for 0,75, né? A gente calculou. Olha, quando o tempo está aqui entre meio e 1, ó, 0,75 por aí, é o tempo que ele chega ali no pico, ó. Tá vendo? Exatamente isso. Se você quisesse colocar o tempo de 0,75 aqui para ficar mais óbvio, você pode também, ó. É aqui que ele vai achar o pico, né? Não tem problema algum. Então, dá para você ir plotando os gráficos no Excel, né? Se você quiser, sem problema algum. Escolher os pontos é importante, né? Vamos para o terceiro gráfico que a gente fez e a gente escolheu que os pontos tinha duas raízes, 1 menos 1, e tinha raiz 0. Então, eu vou colocar aqui o menor número é menos 1, o maior é 1, né? Entre os três. Vamos colocar aí um pouco antes do menos 1 e um pouco depois de 1, né? Os valores. Então, vamos colocar aí entre menos 2 e 2 para a gente traçar o nosso gráfico, né? Vamos colocar valores de x aqui e y. Valores de x variando aí entre menos 2 e 2. Vou ir andando de meio em meio. Então, menos 2, menos 1,5, menos 1, menos meio. Vamos indo de meio em meio. 0, né? Agora vamos subir. Meio, 1, 1,5, 2. Pronto, menos 2 e 2 já era suficiente para a gente ver o nosso gráfico. Calculando o valor de y, vai ser igual. A função era x ao cubo menos x, então vai ser igual a o valor de x aqui elevado ao cubo menos o valor de x de novo, igual. Ele diz que quando x for menos 2, vai dar menos 6. Clico aqui, né? Arrasto. Olha aqui, ó, quando x é 0, dá 0, que a gente já tinha calculado isso. Quando x é menos 1, o y dá 0 também. Quando x é 1, o y dá 0 também, que eram as nossas raízes, né, que a gente calculou, ó. 1, menos 1 e 0. A gente já esperava isso. Agora, é só clicar aqui, traçar o nosso gráfico, né? Inserir gráficos. Olha aqui, ó. Crescente, decrescente, crescente de novo, típico de uma função ao cubo. Então, vocês esperam, né, que até aqui você tenha aprendido a traçar o seu gráfico, tanto manualmente, tanto no Excel. Vou dar uma pausa nesse vídeo e depois a gente vai aplicar para a física mesmo.